Nessa mensagem específica, eu quero usar as palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Quando ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que Paulo está dizendo é que Jesus trata a igreja como essa noiva que precisa de investimento para que finalmente ele possa recebê-la santa e irrepreensível. Então a imagem do rei apaixonado pela sua noiva, ainda que ela não seja perfeita, é uma realidade. Aliás, o próprio livro de Apocalipse trabalha essa figura mais de uma vez. Por exemplo, no capítulo 19, versículos 6 e 7, está escrito: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. É para esse desfecho que nós estamos indo, as bodas do Cordeiro, o casamento definitivo. Quando nós que já temos o Senhor, o teremos definitivamente, e Ele a nós. E esse Jesus, esse rei, apaixonado pela sua noiva, ele faz questão de exaltar, como aliás eu também faço em relação à minha esposa. Ele faz questão de exaltá-la pelas virtudes que mais lhe chamam a atenção. E a primeira dessas virtudes está revelada em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus está elogiando a sua igreja, porque pela sua perseverança nas adversidades. Diga comigo: perseverança. Só os que estão acordados digam: resiliência, capacidade de suportar as provas. Amado, Jesus quer encontrar isso em nós. Se há uma coisa que o Senhor admira na igreja, no crente, você sabe que a igreja, a noiva, é composta de uma multidão de pessoas que fazem suas escolhas. E Jesus sabe que nós vivemos num mundo hostil à nossa aliança com Ele. Satanás trabalha o tempo todo para nos afastar do nosso amado. O mundo, com todas as suas ofertas e pressões, tenta nos demover da nossa fé. E quando nós resistimos a tudo isso, mesmo que a custo de muito sofrimento, o Senhor olha para nós e diz: uau, que amor vocês têm. É o que ele está dizendo aqui à igreja de Éfeso: vocês têm perseverado, vocês têm suportado sofrimentos e não têm desfalecido. Nada faz vocês desistirem de mim. E é tão importante nós percebermos isso. Sabe por quê, meus queridos? Jesus não vem encontrar-se e casar-se com uma noiva frágil, acovardada, intimidada pelo inferno e pelo mundo. Não é essa noiva que Jesus Cristo quer encontrar. Esfarrapada, fraquinha, sendo consumida pelas pressões. Então ele precisa voltar rápido, porque senão ela não aguenta mais. Não é essa a noiva que o Senhor virá encontrar. Eu sempre uso a palavra encontrar, as pessoas costumam dizer buscar, porque existe uma escatologia, uma teologia que nos tira daqui, que nos leva para longe. E eu vejo na minha Bíblia que, claro, os céus nos serão acesso livre, mas a Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Então a minha expectativa sobre o arrebatamento da igreja, o chamado arrebatamento da igreja, é que nós vamos ser levados ao encontro do Senhor nos ares, como uma noiva encontra o seu noivo, mas nós voltaremos para reinar sobre essa terra. Jesus Cristo anseia por esse dia. Nós também devemos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água viva. São palavras do livro de Apocalipse. Mas essa igreja, ela não vai ser encontrada em fraqueza, amedrontada, acastelada, não. É uma igreja resiliente, que suporta provações, que não desiste do seu amado mesmo quando ela está debaixo de pressão. Por isso eu rejeito essa teologia, ou melhor, essa escatologia escapista que apresenta a igreja como alguém que precisa ser tirada da tribulação. Nós temos que fugir daqui porque a chapa vai esquentar. Olha, querido, eu espero que nós sejamos guardados de uma forma ou de outra, e temos promessas de que seremos guardados da tribulação que há de vir sobre a terra. Na verdade, tribulação existe desde aqueles tempos. Essas 7 igrejas aqui estavam debaixo de perseguição. A igreja de Éfeso é elogiada porque, embora perseguida, ela continuava fiel ao Senhor, era resiliente. Mas sabe, eu quero estar pronto para lutar pelo Senhor. Eu quero estar pronto para pagar qualquer preço pelo meu amado. Eu evoco novamente o exemplo de Policarpo, que eu citei aqui numa das mensagens. Um homem que viveu no final no primeiro século, na verdade, era discípulo de João. E Policarpo, já com 86 anos, foi levado para uma fogueira, para ser morto em praça pública, incendiado, simplesmente porque ele dizia: Jesus Cristo é o meu Senhor. E lhe ofereceram uma saída. Antes do seu martírio, os oficiais romanos disseram: Policarpo, nega a Cristo, diga que César, o imperador, é o seu Senhor, e pronto, você vai ser livrado da fogueira e vai terminar os seus dias bem. E a resposta daquele homem é tão constrangedora. Ele disse: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e Ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu negar o meu Senhor e Rei? E assim ele se entregou à morte, porque a sua paixão por Cristo estava acima de qualquer pressão. Meus amados, nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos aprender a sofrer. Sabe, eu não estou falando sobre buscar o sofrimento. Eu não estou dizendo que o sofrimento por si só tem o poder de nos tornar pessoas melhores ou nos santificar. Depende da resposta que nós demos, mas faz parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não podemos ser esses crentes de geleca que não suportam contradições da vida, não suportam pressão, que desistem do Senhor quando Deus não faz aquilo que esperam, como meninos birrentos. Não é essa noiva que provoca suspiros no coração do rei. É uma noiva corajosa, é uma noiva que sabe sofrer e permanece fiel ao seu amado. Quantos querem ser assim? Sim, eu oro todos os dias por mim, pela minha família, eu oro por vocês, e eu peço: Senhor, livra-nos do mal. E eu tenho certeza que Ele tem nos livrado de muitas tribulações, mas haverá muitas circunstâncias em que nós teremos que enfrentar dias difíceis, e que o Senhor veja em nós, nesses tempos difíceis, um amor inabalável. É o que Tiago diz, escrevendo a sua carta, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que texto profundo, irmãos. Tiago está dizendo que há uma bem-aventurança em sermos provados, porque a provação nos dá algumas oportunidades. A primeira delas é: quem é provado pode ser aprovado. Quantos querem ser aprovados por Cristo? Você não pode ser aprovado sem passar pela prova.
A prova é uma oportunidade para que você seja aprovado. Em segundo lugar, quando você vence as provações, você se habilita para receber a coroa da vida. É o que diz o texto. Aqueles que desistem por causa das pressões também desistem do galardão, desistem da coroa da vida. Podem estar desistindo até da sua eternidade. Mas ele também vincula essa fidelidade ao nosso amor por Cristo, porque ele termina dizendo: a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, sofrer faz parte quando no sofrimento nós nos mantemos firmes na fé e em nosso amor por Cristo, nós chamamos a sua atenção e ele diz: uau, essa é a minha noiva. Olha, irmãos, agora mesmo, nesse momento, enquanto nós estamos aqui confortavelmente, ainda que o nosso país esteja sendo abalado, as instituições estejam fora de controle, mas ainda temos liberdade, podemos nos reunir aqui num ambiente confortável, ar-condicionado, bom som, e sem nenhum receio de nos reunirmos. Enquanto isso, agora mesmo, irmãos nossos na Coreia, na China, na Nigéria, no Sudão, precisam se reunir escondidos, com medo, porque a qualquer momento ou o governo local ou os fanáticos islâmicos pode entrar naquela reunião metralhando todo mundo ou levando todo mundo para a prisão. E sinceramente, queridos, nós podemos fazer um culto lindo como nós fazemos aqui. Eu imagino que mais uma vez no dia 21 nós vamos ter o nosso especial de Natal. Vai ser um culto lindo, vai nos marcar. Jesus vai se agradar de nós, daquilo que nós oferecemos. Mas eu acho que a igreja que está se reunindo nos escombros de um prédio destruído, eu acho que a igreja que está se reunindo debaixo de ameaça chama mais a atenção do noivo do que a igreja confortável que pode adorar a Deus sem nenhuma pressão. Então nós precisamos valorizar isso. De novo, eu não estou falando sobre amar o sofrimento, eu estou falando sobre amar Jesus diante de qualquer situação adversa. Como disse o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo, que embora nós vivamos tempos de tristeza por causa das provações, nós devemos suportar para que através da nossa perseverança fique comprovado que a nossa fé é genuína. O que prova que a sua fé é genuína é, acima de tudo, a sua resistência debaixo de pressão. Quantos estão entendendo? Então diga para a pessoa que está ao seu lado: se a chapa esquentar, aguenta, meu irmão. Se a chapa esquentar, aguenta. O Espírito Santo está aí com vocês, nós estamos juntos. Eu sou companheiro seu na tribulação, então vamos firme. A tribulação não vai nos arrancar do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais suportarmos, mais Ele vai nos admirar. Por quê? Porque nós estaremos nos parecendo mais com Ele. Jesus Cristo viveu a sua paixão, o seu sofrimento por nós. Nós podemos nos conformar com Ele na sua morte, para que também tenhamos o direito de desfrutar com Ele na sua glória. Diga amém. A segunda virtude que faz os olhos de Jesus brilhar quando Ele olha para a igreja é a sua dedicação ao serviço. Veja o que Jesus falou também à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Jesus está elogiando a igreja por causa do seu trabalho árduo, por causa das suas obras. Ele faz isso também com a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 19. Conheço as suas
obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Veja, Jesus está dizendo à igreja: vocês têm crescido em serviço, vocês estão trabalhando para mim, pelo meu reino. E se há uma coisa que Jesus quer encontrar em nós, é essa disposição. Eu não sei, nós temos aqui centenas de pessoas. É possível que haja gente que já esteja na igreja há algum tempo e não está servindo, não está envolvida, pessoas que não estão envolvidas em ministério algum, apenas recebendo. E sim, esse é um lugar para você receber, se fortalecer, ser cuidado, pastoreado, alimentado, mas acima de tudo, queridos, a expectativa de Deus, de Cristo, é que nós sejamos uma igreja operosa, que nós todos estejamos envolvidos com a obra do Senhor. Tem alguém aqui para dizer amém? Amém. Sabe, eu acho difícil que um homem tenha o seu amor renovado se ao lado dele há uma mulher relapsa. Uma mulher que não cuida da casa, não cuida de si mesma. Eu acho difícil que esse homem sinta prazer na sua esposa, assim como eu acho também quase impossível que uma mulher sinta segurança no marido preguiçoso, que não trabalha, que está esperando o mundo terminar em barranco para ver se ele morre encostado. Uma mulher não sente segurança, ela não tem o seu amor renovado quando ela não percebe a dedicação. Filhos não se inspiram em pais que não fazem o seu melhor para servir a casa. Eu falo da minha esposa, eu sou um cara de poucas palavras, mas eu sou expressivo, eu sou carinhoso. É uma característica minha, eu herdei do meu pai. E então eu estou sempre falando com os meus filhos, com a minha esposa em especial. Agora mesmo eu sentei ali, senti uma paixão pelo Zé Mauro. Eu falei: cara, eu te amo. Ele falou: eu te amo ao quadrado. E a gente fica trocando essas declarações que, de novo, não são proformes. Elas são o transbordar. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então eu vivo falando para minha esposa que eu a amo, que ela é linda, que ela é generosa e todas as virtudes que eu vejo nela. Mas não há uma linguagem que fale mais ao coração da Mônica, especialmente, do que o serviço. Eu posso falar 10 vezes para ela que eu a amo. Eu posso trazer presentes para ela. Mas se eu lavar os pratos depois da refeição, ela vai se sentir mais amada. Eu percebo que ela não é a única. Atenção, atenção, homens de Deus. Lavar os pratos após a refeição não te diminui como homem. Pelo contrário, faz com que você se pareça com Cristo, que serve a igreja, que ajuda nas suas tarefas. Amém, gente? Não é sobre inverter os valores, mas é sobre sermos cooperadores uns com os outros. Então, a linguagem do serviço é uma linguagem muito importante numa aliança. É difícil você acreditar no amor de alguém que não lhe serve, que não lhe ajuda, que não coopera com você. Eu estou certo ou não, irmãos? Pois bem, Jesus Cristo olha para a igreja, o que Ele espera da igreja? Serviço. Ele espera que a igreja esteja empenhada. Ele usa, no texto que nós lemos para a igreja de Éfeso, a expressão trabalho árduo. Jesus nunca sonhou com um auditório de pessoas assentadas confortavelmente, com a boquinha aberta, apenas recebendo. Isso não é a igreja dos sonhos de Deus, irmãos. Isso é uma etapa só do processo. Aqui nós nos assentamos para ser abastecidos, fortalecidos, treinados, formados, mas com o propósito de que todos nós produzamos fruto. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus Cristo. Então, se você quer fazer parte de uma igreja que suscita a paixão no coração de Jesus, trabalhe por Ele, pregue o Evangelho, faça discípulos, sirva as pessoas, engaje-se no ministério.
Sabe, essa igreja tem inúmeras frentes onde você pode servir, e muitos agora mesmo estão servindo. Você vê essas pessoas que estão aí ao redor, elas se dispuseram a ser o sorriso, o braço aberto, gente da recepção, gente da intercessão, que enquanto você recebe, estão rasgando os céus, orando para que a graça flua. Pessoas que estão aí nos bastidores, fazendo com que o som, as imagens cheguem não apenas a você, mas a gente que está do outro lado do planeta. Tudo isso acontece porque grande parte dos que estão aqui nessa comunidade entenderam que Jesus ama uma igreja servidora. Mas se você não entendeu isso ainda, está na hora de despertar. Jesus quer olhar para você também e dizer: eu conheço as suas obras. Agora, que triste é se Jesus olha para a minha vida e não encontra obra alguma, nada que eu tenha feito por Ele. Onde é que está o meu amor pelo Senhor e pela sua causa? Olha o que Paulo escreveu, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, na outra tradução diz constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, dedique-se ao seu reino. Em Hebreus capítulo 6, eu não anotei aqui o número do versículo, mas está escrito: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amados, nós somos chamados a servir aos santos. Você entende essa expressão? Não é servir aos santos que morreram, não, tá? É servir aos santos que estão vivos, servir à igreja, servir aos nossos irmãos. Nós somos chamados a isso, e é isso que revela o nosso amor, que evidencia o nosso amor pelo nome de Cristo. Então, Jesus é apaixonado por uma igreja que trabalha. Amém? E eu acho muito interessante, bom ressaltar, que falando a igreja de Tiatira, ele diz: e eu percebo inclusive que as suas obras hoje são mais abundantes do que no princípio. Você está crescendo em serviço, o tempo não está lhe cansando, os anos não estão tornando você menos produtiva. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais você cresce em obras na minha presença. Uau! Quantos querem suscitar um uau de Jesus? Então trabalhe. O terceiro fator que Jesus admira na igreja é o seu rigor, o seu zelo pelo padrão. Veja, em Apocalipse 2, versículo 2, a segunda parte do versículo, Jesus diz à igreja de Éfeso: sei que você não pode tolerar homens maus. Sei que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Jesus está elogiando a igreja por ser criteriosa. Ele também tem o olhar nos nossos padrões, irmãos. Veja, deixa eu explicar algo muito rápido para vocês. A igreja precisa ser uma casa de portas abertas. A igreja precisa acolher, receber a todos. Amém? Não importa que tipo de vida vivam, não importa como cheguem, a igreja precisa amá-los como Jesus amou. Então, a igreja recebe a todos. Mas a igreja também precisa decidir quem vai ficar. Porque quem vai ficar são aqueles que querem transformação. Quem vai ficar são aqueles que, sendo pecadores, decidiram buscar em Cristo a salvação e a santidade. Jesus está elogiando uma igreja porque ela não tolera homens maus. É uma igreja que faz uma seleção de quem é da família e quem não é. Não é essa coisa de venha que está tudo bem, viva do jeito que você quer e você está em casa. Não. Embora muitas igrejas do nosso tempo sejam assim,
A liderança e o próprio rebanho não se preocupa com o tipo de vida que cada crente viva, desde que o salão esteja cheio. Mas uma igreja que está edificada para agradar o Senhor Jesus precisa ser uma igreja seletiva. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos suportar no nosso meio homens maus. O que são homens maus? São pessoas que não se apartam da malignidade do pecado. Então estamos aqui para cooperar com aqueles que querem transformação de vida. Nós já fomos homens maus, mas nos arrependemos e resolvemos abraçar a vida de Deus. E mais do que isso, Jesus, ele elogia a igreja porque ela põe à prova, inclusive, pessoas que se dizem apóstolos e não são impostores. E é muito conveniente falar disso nesses dias, porque nós vivemos no tempo da informação, no tempo do acesso irrestrito. Então você pode, da sua casa, do seu celular, visitar milhares de púlpitos, ouvir inúmeros pregadores, receber todo tipo de mensagem. Mas, gente, prestem atenção, tem muita morte na panela. Tem muito pregador, tem muito influencer, dizendo-se cristão, vestido de pele de ovelha, mas que na verdade são lobos devoradores. Grande parte da igreja tem sido afetada, envenenada, enganada por falsos ensinos, porque não é criteriosa. Sabe, falou que é de Jesus, eu estou recebendo. Não é assim. Nós precisamos colocar à prova todas as coisas. Nós precisamos discernir pela palavra quem é e quem não é. Quem merece a nossa atenção e quem merece a nossa rejeição em relação ao ensino que traz. Eu fiquei muito triste essa semana ao ver a chamada para um evento de uma das grandes igrejas do Brasil. Tem comunidades em vários lugares, e o grande líder daquela igreja estava dando as boas-vindas a um pregador muito famoso, que ele é seguido por milhões e milhões de pessoas. Se chama Derek Prince, é um grande profeta do engano, porque é o grande ícone dessa mensagem distorcida que nós chamamos de hipergraça. E nós estudamos bastante esse ano passado sobre a hipergraça. Sabe, uma linguagem que parece cristã, mas ao final, quando você presta atenção, a mensagem é: você não precisa se esforçar para viver uma vida santa, você não precisa se arrepender e nem mesmo confessar os seus pecados. Jesus Cristo já fez tudo por você, você não precisa orar, você não precisa jejuar, porque é tudo pela graça, e Deus nos ama, e Deus nunca vai nos rejeitar. Nós temos alguns homens aqui, e alguns deles eu posso dar nome, não é nome aos bois, é nome aos lobos. Há um pastor chamado Ed Renekiewicz. Ele foi um grande pregador batista, mas hoje ele é um falso profeta. Se você ouve as suas mensagens e absorve, é um homem que está propondo, aliás, como muitos outros, que a Bíblia precisa ser relida, que ela precisa de uma nova interpretação, que quando Deus condena certos pecados, nós precisamos rejeitar, porque isso não faz parte da nossa cultura. A igreja que Jesus ama é uma igreja que prova, que ela põe à prova aquilo que ela recebe. É uma igreja que tem zelo. E meus queridos, se eu trouxer aqui uma mensagem distorcida, como essa que esses homens trazem, certamente eu posso encher com muito mais facilidade esse prédio de gente. Porque a quantidade de pessoas que quer ser enganada, abraçando um evangelho que não tem renúncia, que não tem cruz, é muito maior do que aqueles que querem uma nova vida. Mas nós não estamos aqui para encher templo. Nós estamos aqui para agradar o Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Então, o que nós vamos adotar é aquilo que está na palavra. Esteja na moda ou não, faça parte da cultura do nosso tempo ou não, nós estamos
vinculados à verdade. Se alguém me perguntar, você se acha dono da verdade, Danilo? Eu vou dizer, não, eu não sou dono da verdade, eu sou servo da verdade. Eu tenho que obedecer à verdade, a verdade é a palavra de Deus. E quando Jesus encontra uma igreja que põe à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Quando Jesus encontra uma igreja que não tolera homens maus, ele diz, uau, essa é a igreja que eu quero. Uma igreja de santos. Você sabe o que significa a palavra santo? Alguém sabe? Separado. Bem, eu falo disso já, mas deixe-me ler aqui, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais em qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Sabe, como é que você se defende do engano, querido? Em primeiro lugar, você precisa conhecer profundamente a palavra de Deus, coisa que a maioria não conhece. Em segundo lugar, se você não conhece profundamente a palavra de Deus ainda, porque você é novo na fé, porque não houve tempo para esse investimento todo, não se arrisque. Não saia por aí ouvindo qualquer pregador só porque tem a cara bonitinha e usa a Bíblia. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Lá no Éden, quando a serpente se aproximou da mulher, ela não negou Deus, ela distorceu a palavra de Deus. Então, filtre aquilo que você ouve e aquilo que você passa adiante. Como instruiu também João na sua segunda carta, 2 João capítulo 1, versículos 9 e 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Você está entendendo como é que os apóstolos instruíam os crentes no primeiro século? Se alguém chegar com conversinha fiada, com um novo evangelho, que não seja esse evangelho da cruz de Cristo, nem o receba em casa. Mas agora tem uma nova forma da gente receber lixo em casa. Sabe qual é? Ligando o celular, o computador, e deixando que Satanás despeje ali as suas sementes de engano. Cuidado, a igreja que Jesus ama é uma igreja criteriosa. Quarta virtude destacada nas cartas de Jesus é a fidelidade inegociável. Apocalipse 2,13. Jesus falando à igreja de Pérgamo: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus está reconhecendo diante daquela igreja: eu sei que não é fácil, vocês vivem num lugar onde Satanás tem um trono, mas ainda assim, vocês não negam o meu nome, vocês são absolutamente fiéis a mim, vocês não dividem o seu coração. E sabe, queridos, isso é uma das coisas que mais o Senhor busca, a nossa fidelidade completa. Jesus não é um noivo que aceita dividir a sua noiva com ninguém, nem mesmo a atenção dela. Nós, os pastores, inclusive, precisamos ter cuidado, porque o nosso papel não é conquistar a paixão da noiva. O meu papel não é atrair você a mim. Se eu fizer isso, eu vou estar traindo o Senhor. Eu sou amigo do noivo. Eu sou servo do noivo. Eu estou aqui para preparar a noiva. E o meu papel como um líder na casa de Deus é apontar para Cristo, é levar você a se apaixonar por Jesus mais e mais, ser completamente dele. Eu digo isso porque tem muita idolatria evangélica, sabia? A gente critica muitas vezes o catolicismo romano porque a adoração de imagens
Mas na igreja evangélica também tem adoração de imagens. Não imagens penduradas nas paredes, mas imagens que ocupam os púlpitos, que pegam os instrumentos musicais, e a crente que fica correndo atrás de homens. Uma coisa é você seguir os seus pastores em direção a Cristo. Outra coisa é você depender de homens e amar mais os homens do que o Senhor. O mandamento, o grande mandamento da Bíblia, que Jesus confirmou, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Preste atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Eu não aceito dividir o coração da minha esposa com ninguém. Aliás, nesses dias eu tenho até me resignado, porque chegou um menininho chamado Tito, que é o nosso neto, e que está invadindo a minha área. Então eu estou deixando só porque ele é pequeno, mas já já eu chamo ela de volta e falo: seu marido sou eu. Mas uma das coisas que Mônica me disse quando eu estava cevando ela, quando ela era uma jovenzinha solteira e eu queria conquistá-la, uma das coisas que ela me disse foi o seguinte: você nunca será o meu primeiro amor. Você nunca será o meu primeiro amor. Se você quer andar comigo, entrar numa aliança comigo, você precisa entender que o meu coração é completamente de Jesus. E aquilo me fez tremer. Eu vi que eu estava diante de uma mulher muito especial. E eu aceitei ser o segundo na sua vida. Ela também aceitou ser a segunda na minha vida. O primeiro é Cristo. E assim deve ser a vida da igreja. Nós precisamos ser exclusivos dele. Amém? Eu gosto da expressão que Pedro usa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Escuta, nação santa. Nós, a igreja, somos a nação santa. Vocês já disseram o que significa santa: separada. Nós somos só de Deus, amém, irmãos? Mas ele usa uma expressão ainda mais forte: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando o Senhor olha para um crente, ele percebe que o coração desse crente não é dividido, que ele segue sendo o grande amor, ainda que, veja, essa igreja que recebe essa carta vivia num lugar onde havia um trono de Satanás. Ou seja, havia uma presença maligna muito forte naquela cidade. E onde Satanás está, ele tem duas estratégias para tirar a igreja da presença do noivo, para roubar o coração da igreja. Uma estratégia é oferecer a glória do mundo. Não foi o que Satanás fez com Jesus? O levou a um alto monte e mostrou o mundo com toda a sua glória e disse: se você quiser, eu te dou tudo isso, basta que você me adore. Jesus respondeu: somente ao Senhor teu Deus adorarás, apenas a Ele prestarás culto. E rejeitou. Mas Satanás então nos tenta. Quando há um trono de Satanás, ele nos tenta, nos oferecendo os prazeres desse mundo. A igreja fiel diz: não, eu prefiro me abster desse prazer, porque o meu prazer é para Cristo. Mas Satanás tem uma outra estratégia quando a primeira não resolve: é nos pressionar. Ao invés de nos dar tudo, é tentar nos tirar tudo. Então ele nos ataca com enfermidades, muitas vezes atinge nossas finanças. E quando o Senhor permite que isso aconteça, então é a hora de nós demonstrarmos que somos fiéis, mesmo quando estamos passando por algum tipo de dificuldade. O meu coração é de Cristo e nada me tirará dele. Fidelidade inegociável. Amém? A quinta virtude, que eu diria que é o que amarra todo o resto, que é a base de tudo, é o que eu chamaria de amor confiante. Como é duro você amar alguém e não ser correspondido, não ver o amor de volta. Sei que muitas pessoas vivem essa tristeza em relação ao seu marido, sua esposa, seus filhos. Você ama, mas não vê devolutiva. Você não se sente amado. Então tudo mais perde o sentido. Veja, se alguém me serve,
mas serve por obrigação, se o meu filho me serve porque ele é obrigado a servir, não há prazer nisso. O que dá validação às nossas obras, em qualquer relação, inclusive com Deus, irmãos, é o nosso amor. Jesus quer encontrar amor em nós. E ele diz isso, ele elogia uma igreja em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, quando ele diz assim: conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé. Eu queria pegar essas duas verdades, virtudes, amor e fé, porque embora elas sejam distintas, elas conversam e se completam. E por isso que eu estou definindo como um amor confiante. Eu amo a Jesus, eu demonstro que eu amo a Jesus. E por que eu amo a Jesus? Porque eu confio nele, porque eu confio em suas palavras, eu me movo em fé. É esse tipo de crente que ele quer encontrar em nós. Gente que o ama. Você viu numa mensagem anterior, a primeira que eu preguei aqui, quando Jesus reclamou de uma igreja dizendo: tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você continua fazendo as coisas certas, mas não tem brilho nos seus olhos, não tem paixão. Eu não quero só o seu serviço, eu quero o seu serviço apaixonado. Então, por isso é tão importante, queridos, que nós cultivemos nosso relacionamento com Jesus. Por isso é tão importante que nós nos reunamos aos domingos. E pense que quando você sai da sua casa no domingo, você não vem só para receber uma palavra, uma oração, para se abastecer. Eu diria que isso é secundário. Você vem para namorar. Você vem para adorar, você vem para se apresentar diante do noivo, você vem para declarar a sua paixão por ele, para cantar louvores para ele. Amém, gente? Tem pessoas que não entenderam ainda, elas chegam depois, 15, 20 minutos depois que o culto começa, elas não vêm para adorar, elas não vêm para derramar a sua paixão, vêm só para receber. Estão aí distraídas muitas vezes com o seu celular, enquanto o noivo está no altar, esperando as expressões de paixão da sua igreja. E não se trata apenas do culto coletivo. Eu diria que o culto coletivo é aquele momento em que você sai com o seu amado para jantar num restaurante bacana, é especial. Mas um casamento não se mantém só de encontros românticos nos restaurantes caros. Um casamento se mantém principalmente quando esse casal entra no seu quarto e fecha a porta. E o que acontece ali ninguém vê, mas é tão importante. Eu faço o paralelo da comunhão de um marido com uma mulher para dizer o quão fundamental é que você tenha vida particular de oração, de devoção, de reflexão, porque isso demonstra o seu amor por Cristo. É difícil alguém acreditar que é amado por uma outra pessoa se aquela pessoa nunca quer estar com você. Não é verdade? A pessoa fala: eu te amo, mas nunca quer estar perto de você. Ela está sempre ocupada com outras coisas. Da mesma forma, querido, como é que nós vamos provar para Jesus que nós o amamos e é o que Ele mais busca em nós, o nosso amor? Afinal de contas, Ele investiu, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, amém ou não? Mas como é que nós vamos convencê-lo do nosso amor se nós estamos ocupados com tanta coisa, inclusive com o serviço da casa dele, mas nós não temos tempo com ele? Nós não nos tornamos adoradores, nós não somos pessoas de oração, nós não temos espaço na nossa agenda para ouvir a sua voz. Então escuta isso e nunca se esqueça: Jesus busca uma igreja que tem um amor confiante, cuja fé é manifestada nesse amor. Amém? Em 1 João 5,3 está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse texto junta amor com fé. Está dizendo que aquele que ama a Deus é o que o obedece. Está dizendo que para obedecer nós precisamos vencer, e o que vence o mundo é a nossa fé. A sexta e penúltima virtude que Jesus exalta na sua igreja. Você está comigo ainda, né?
Eu sei que você tem que se esforçar um pouco mais. Eu resolvi pregar essa palavra toda de uma vez para nós fecharmos esse ciclo. Então estou correndo aqui, mas estamos chegando ao final. E o que eu tenho por fim também é muito importante. Jesus admira uma igreja que tem repulsa ao pecado. Veja o que ele escreveu em Apocalipse 2:6. Mas há uma coisa ao seu favor. De novo ele está falando com a igreja de Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Não é surpreendente, eu já comentei isso lá atrás, mas não é surpreendente que Jesus, que é a própria expressão do amor, odeie certas coisas. Jesus odeia certas coisas. Jesus odeia a iniquidade, Jesus odeia o pecado. E o que ele está dizendo aqui à igreja dos Efésios é: eu admiro vocês, porque vocês também odeiam aquilo que eu odeio. A obra dos nicolaítas. O que é a obra ou as práticas dos nicolaítas? Eu já expliquei isso em outra mensagem. Os nicolaítas tinham uma doutrina que justamente dizia: não, você pode se misturar com o mundo, você pode comer de comida sacrificada aos ídolos, você pode desfrutar da imoralidade, Deus não se importa com isso. Em palavras simples, Jesus diz: eu odeio isso. E Jesus está elogiando a igreja que também odeia. E ele também expressa o mesmo sentido quando ele escreve a uma minoria que havia na igreja de Sardes. A igreja de Sardes ia muito mal. Era uma igreja desviada, morta. Mas havia um grupo de pessoas naquela igreja que agradava ao Senhor. E ele as elogia em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Entende? Uma igreja que abraça a santidade. Para abraçar a santidade, meu irmão, você tem que rejeitar o mal. Você tem que odiar o mal. Não se trata de odiar pessoas, ok? Não confunda as coisas. Nós precisamos amar os pecadores. Nós precisamos amar os piores pecadores. Mas nós precisamos odiar toda forma de pecado, porque o pecado degrada o homem, ofende a Deus, seja a mentira, o adultério, a lascívia, seja a imoralidade, seja a desonestidade, o roubo, a violência. Enfim, a lista é interminável de obras da carne. A igreja precisa repelir essas coisas. E você pode fazer um teste. Eu muitas vezes, agora mesmo, essa semana eu estava voltando com a Mônica do Chile, um voo de 4 horas, e atrás de nós, na fileira de trás do avião, havia 3 homens. Ainda bem que a Mônica é daquelas que quando o avião balança assim para sair do lugar, ela já dorme. E ela dorme o tempo todo. Ainda bem que ela não ouviu a conversa daqueles sujeitos. Eles estavam voltando lá de Lima, onde foram ver a final da Libertadores, mas vinham os 3 conversando em alto e bom som para qualquer pessoa que estivesse à volta. Eu estava na fileira da frente, estava me indignando com a sua conversa. Que conversa era essa? Eles estavam se gabando uns para os outros de como traíram as suas esposas nessa viagem. Mas pastor, isso é normal no mundo. Eu sei, é normal no mundo, mas eu odeio isso. Sabe, várias vezes eu olhava para trás, se eu pudesse pegar no colarinho daqueles caras e dizer assim: olha, guardem a podridão de vocês para vocês. Mas eles estavam no direito deles de conversar. Mas como eu me sentia diante daquela conversa tão imoral? Homens que estavam se gabando de traírem suas famílias. Eu me sentia revoltado. Agora eu pergunto, como é que você se sente? Como é que você se sente quando lá no seu trabalho, aquele colega de boca suja reúne a turma para contar piadas indecentes? Você se sente constrangido? Ou você se sente atraído?
Você se aproxima para rir junto, ou você é daqueles que fica por dentro ofendido? Amados, isso determina que tipo de crente e, portanto, que tipo de igreja nós somos. Ou nós odiamos a iniquidade, ou nós a aceitamos como normal. De novo, eu não estou falando sobre rejeitar pessoas, odiar pessoas, mas eu estou falando sobre dizer essas práticas nós não apenas rejeitamos na nossa vida, mas nós não queremos vê-las na sociedade. Tem alguém me entendendo aqui? Quando a igreja é chamada na Bíblia de coluna e baluarte da verdade, é porque Jesus quer que nós sustentemos a sua verdade nesse mundo. Em Hebreus capítulo 1 nós lemos o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. É uma palavra profética referindo a Cristo. Está dizendo que Jesus Cristo recebeu óleo de alegria, foi ungido diante do Pai, porque Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, eu estou te dando Bíblia. Está escrito: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Fala para o seu vizinho: deteste o mal, irmão. Primeiro na sua vida. Porque tem gente que odeia o mal na vida do outro, mas na sua é complacente. Odeie o mal na sua vida, mas também odeie o mal. É por isso que nós não podemos ficar calados quando parte da sociedade, as feministas, levantam seus cartazes e dizem: nós temos o direito de promover o aborto. Nós dizemos: nós odiamos isso, porque se trata de matar seres humanos ainda no ventre materno. E aí nós somos massacrados por nossa posição. Mas e daí? Nós estamos aqui para agradar a Cristo. A última virtude que Jesus exalta na igreja é o zelo pela palavra. E disso eu falo de maneira muito breve. Apocalipse 3, 8 e 10. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A linda igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo: sabe o que eu admiro em vocês? Vocês lutam pela palavra, vocês guardam a palavra, vocês são zelosos por não perderem a verdade. Ele está falando de uma igreja, preste atenção, queridos, que não negocia, que não faz releituras da Bíblia para acomodar a Bíblia aos desejos do homem. É essa igreja que causa admiração no Senhor. Então, nós precisamos ser essa igreja da palavra. Amém? Eu dou graças a Deus por você. Tem praticamente uma hora que você está aí, atento, dedicando uma parte do seu tempo para ouvir uma palavra que não é cotonetinho no ouvido para fazer cócegas. É como sempre procuramos trazer uma palavra densa, séria, verdadeira, para formar a sua mentalidade em Cristo Jesus. Se você permanece aí, se você é um dos que está aqui todo domingo para se abastecer, isso é um bom sinal, significa que você valoriza o que Jesus Cristo valoriza, a palavra de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. O último texto que eu quero ler é Judas capítulo 1, versículo 3. Esse Judas aqui não é o Judas que perdeu as botas não, tá? Esse Judas não é o Iscariotes, esse é outro Judas. E Judas, irmão do Senhor, ele escreveu no versículo 3 da sua carta: exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está falando: irmãos, vocês têm que batalhar pela fé que foi entregue. A fé aqui não é a crença, não é a fé que faz milagres. A fé aqui é o código de crença.
é a doutrina de Cristo, é o Evangelho do Senhor, amém? Nós precisamos batalhar por esse Evangelho, querido. Satanás quer distorcer o Evangelho o tempo todo. Há falsos profetas na igreja distorcendo o Evangelho. Talvez você se escandalize de que num púlpito, inclusive transmitindo pela internet, eu tenha nomeado alguns homens. Pastor, isso não é ético. Isso não é politicamente correto. Olha, eu sou uma pessoa muito ética. E eu procuro ser correto em tudo. Mas eu nunca vou deixar de ser fiel à verdade para ser politicamente correto. Às vezes, principalmente com o rebanho sobre o qual eu tenho responsabilidade, é preciso falar claramente, porque muitos são neófitos, são crianças, e eles estão expostos a tanto risco. Amados, nós precisamos batalhar pela palavra. Nós vivemos numa geração de relativismo, onde todo mundo pressiona para dizer, não, não é bem assim, a Bíblia diz isso, mas está fora de contexto, na nossa cultura é diferente. Que cultura? Coisa nenhuma, nós somos do reino de Deus. Nós somos fiéis à palavra, nós lutamos pela palavra. E Jesus ama uma igreja que permanece com a palavra. Amém? Será que você é essa igreja? Você é essa igreja? Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Quantos estão felizes por estar numa casa onde do púlpito se fala a verdade, mesmo que ela doa? Quantos são felizes por isso? Graças a Deus, irmãos, que bom.